Olá! O tema agora é controle para o uso responsável de medicamentos. Um projeto de lei em análise na Câmara determina que os descongestionantes nasais sejam vendidos com retenção de receita médica. A proposta é de autoria do deputado Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, que está conosco aqui no Palavra Aberta. Oi, deputado, o senhor é médico e por que a preocupação com o uso dos descongestionantes nasais? Sim, eu sou médico, atuo principalmente na área de pediatria, mas especificamente na área de cirurgia. E nós temos conversado bastante com vários outros profissionais, né, principalmente os otorrinos, laringologistas, e existe uma preocupação muito grande em relação aos descongestionantes nasais, porque eles têm sido utilizados de uma maneira totalmente assim, irregular, né? Você vai na farmácia, compra, às vezes está até na prateleira, alguma coisa assim, e as pessoas têm usado continuamente, sem saber dos efeitos colaterais que possam advir ao longo do tempo. Principalmente a pessoa ficar viciada naquilo, né? E eles não sabem as reais consequências que isso aí pode causar. Eu vou te citar um exemplo, principalmente em crianças pequenas, né? Você pode desenvolver um quadro de epilepsia. Eu já tive paciente, atendi crianças, inclusive familiares, com uso, né? Às vezes usou uma vez só, e a criança teve um quadro de convulsão brutal naquele momento. Quer dizer, ele é um vasoconstritor, né? E ele está próximo ao cérebro, ele está próximo ao olho. Então, existe uma série de situações que você pode ter, por exemplo, hipertensão arterial, você pode desenvolver glaucoma e pode desenvolver aquelas crostas também dentro do nariz, né? Porque ele resseca, ele provoca uma secura naquele local e você perde a proteção. E nós temos que ter um controle adequado sobre isso, de que maneira, por quanto tempo você vai utilizar e quais o diagnóstico que você tem para poder usar esse tipo de produto, né? Então, uma vez eu atendi um paciente, a gente faz esporte, né, natação, e esse rapaz tinha uma obstrução nasal crônica, e ele fazia natação porque achava que era um quadro alérgico. E, de repente, ele deu uma convulsão dentro da piscina. Ele quase morreu afogado. E nós retiramos ele, né, e tal. Aí foi feitas as medidas ali naquele momento, para ele voltar a respirar normalmente e tal. Aí depois eu tive notícia que ele tinha um tumor de hipófise, que causava uma obstrução aqui mais na base, né? E com isso ele achava que estava sendo ajudado com descongestionante nasal e mais a natação como um fator antialérgico, que pode ter favorecido, sim, a convulsão. A gente não sabe, mas é bem provável que sim. Então, são situações que o uso indiscriminado, né, e de uma maneira inadequada e por longo tempo. Tem pessoas que são viciadas no uso desses produtos, né? Por exemplo, tem atletas que usam para melhorar a performance, um jogador de futebol, por exemplo. Ele quer respirar melhor, né, para oxigenar mais o cérebro e, logicamente, ter uma melhor, né, condição física. Mas ele pode também ser pego no exame de antidoping. Por exemplo, a epinefrina é um desses, que você detecta ela na circulação, ou na urina, não sei, alguma coisa assim. Então, você pode ter essa consequência e você acabar com a sua carreira. Então, é muito comum o atleta usar, né? Você vê, às vezes, a gente está assistindo um jogo na televisão e você vê que eles usam até aquele adesivozinho que levanta a narina, ele é mecânico. Aquilo ali não tem nenhum tipo de medicamento. E outra coisa, o uso por longo tempo do descongestionante, ele causa um problema na mucosa do nariz. Então, nós temos uma mucosa nasal, ela é assim, avermelhada, né? E quando você tem um quadro de obstrução, o que acontece? Existe uma vasodilatação, certo? Um congestionamento nasal, uma gripe, um resfriado, né? Uma alergia, aí os vasos eles ficam dilatados. Aí você pinga para melhorar aquilo ali, tudo bem, né?
pingou, ele contrai, o vaso contrai. Você pode também contrair os vasos cerebrais, alguma coisa assim. Mas ele vai contraindo. Se você usar ao longo do tempo, durante muito tempo, você pode provocar também uma rinite medicamentosa. Porque aquela mucosa que era avermelhada, ela vai se tornando esbranquiçada, os vasos sanguíneos eles têm um efeito que a gente chama de rebote, tanto é que esses medicamentos eles provocam a vasoconstrição naquele momento. Aí daqui 4 horas, o vaso volta novamente ao seu tamanho normal, natural. Isso aí vai criando um ciclo vicioso. E cada dia que passa vai piorando mais ainda. Aí você vai tendo mais complicações em relação a isso. E outra coisa, o descongestionante, ele não é específico, aquela droga, só para o nariz. Ele absorve no organismo. Isso aí pode provocar esses quadros, né? Só para a gente encerrar aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da importância da educação e até se uma lei como essa, né, sendo aprovada, por enquanto é só um projeto de lei que ainda vai ser apreciado pelas comissões da Câmara, depois pelo Senado, mas isso também ajuda a despertar a atenção da sociedade também para isso, porque muitas vezes as pessoas usam porque realmente não levam a sério e por falta de conhecimento mesmo. Queria que o senhor comentasse também isso. Exatamente. Inclusive, eu já tenho, assim, logo que saiu essa nota, né, eu tenho recebido vários apoios, principalmente dos médicos que atuam nessa área, na especialidade de otorrino. E o importante é você ter as prevenções também. Você tem indicação médica? Claro, você pode usar aí durante 3, 4, 5 dias. Mas você pode prevenir aquela secura do nariz. Ou seja, né, tomando medidas, usando solução fisiológica, nasal, né? Tanto é que o bebezinho, o recém-nascido, ele já tem aquela obstrução, né? Então você já vai pingando o sorinho, vai limpando aquele nariz, tirando aquelas crostas, né? Ou quando se o tempo está muito seco, você pode colocar aquelas toalhas molhadas, uma bacia d'água, para você umidificar o meio ambiente. E evitar esses produtos, né, vasoconstritores. Tem indicação? Sim, então vamos emitir um receituário, né, controlado, de retenção, e para que você possa utilizar com toda segurança. A melhor coisa é você consultar seu médico especialista para que ele possa recomendar qual que você vai utilizar, durante quanto tempo, né, e por aí vai. Aí a gente consegue prevenir muita coisa. Tá certo, e deputado. Tomar muito líquido, né? Tomar muito líquido sempre. Principalmente a gente aqui na região do Planalto Central, que essa época é bem seca, exato, né, deputado? A hora que vai chegando no mês de agosto, setembro, a situação piora bastante. Com certeza. Obrigada, então, deputado, por sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado... Ótimo. Eu conversei com o deputado Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, sobre a proposta de fazer a retenção da receita médica para o uso dos descongestionantes nasais. Até o próximo programa.